Convido-vos a abrir as Escrituras na primeira Epístola de Pedro, capítulo 1 e versículo 8. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1 e versículo 8. E as palavras de Pedro aqui são as seguintes, e delas destacarei algumas. Ao qual, não o havendo visto, e está-se a referir ao Senhor Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Bem, o tema, se lhe podemos dar um tema para aquilo que eu vou falar, tem a ver com alegria. Portanto, o tema é alegria. Ali o Paulo já sabe que o tema é alegria. E a minha oração é que o Senhor nos ajude, de facto, a considerar um pouco, apenas podemos considerar um pouco, do muito que a Bíblia fala sobre esta matéria. Quem é que não gosta de alegria? Quem é que não gostaria de viver alegre? É tão triste viver triste. E é tão bom vivermos alegres. A alegria é sinónimo de céu. A tristeza é sinónimo de inferno. No inferno há pranto e ranger de dentes. No céu, o gozo é permanente e contínuo. No estudo bíblico que temos estado a fazer à quarta-feira, nós estamos na carta aos Colossenses, no capítulo 1 e versículo 11, se não estou em erro, e as considerações que temos feito ultimamente sobre o capítulo 1 e versículo 11 falam sobre isto. Fizemos referência, isto não é a continuação do estudo, mas podemos dizer que até é um apêndice ao estudo. Mas o que nós tivemos a ver foi que não é por acaso que a palavra glória é sinónimo de céu. Glória significa gozo no superlativo. E quando se diz que nós vamos para a glória, é gozo no superlativo. E eu imagino o que teria sido Pedro, Tiago e João estarem no Monte da Transfiguração e o Senhor transfigurar-se na sua glória. Eu imagino o que isto quer dizer. Eu imagino o êxtase, a ponto de ele dizer, não queremos descer, vamos fazer aqui 3 tendas, não quero saber de mais nada, não quero saber de família, não quero saber das minhas coisas, não quero saber dos meus amigos, eu não quero saber de nada nem de ninguém. Senhor, 3 tendas, ficamos aqui. O êxtase devia ser enorme para não querer trocar aquela experiência por outra, qualquer que ela fosse. E eu quero vos dizer que é exatamente isto que Deus nos quer dar a cada um de nós. E não nos quer dar quando chegarmos lá. Quer nos dar quando estamos aqui ainda. E por isso nós vamos aqui nesta passagem, crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Não diz que é depois de crerdes, passado uns anos, depois de crerdes quando chegardes ao céu. Não, é no ato de crer. Crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, que é o tal gozo da êxtase. Incomparável. Porque não há nada para se poder comparar a isto. E quero chamar a vossa atenção para isto, porquê? Porque quem quiser ser salvo tem que crer. Uma vez um indivíduo estava para suicidar, diz a Bíblia. E houve alguém que, percebendo-se disso, chegou ao pé dele e disse, não faças isso. Então o que é que eu faço? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E ele creu. E se alegrou.
E crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso. E eu quero vos mostrar como é que, de facto, quem crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e talvez tu aqui não estejas para te suicidar, mas sem te aperceberes, estás-te a suicidar. Porque quem não crê está-se a suicidar. Quem não crê está em risco de correr a morte eterna. Quem não crê está a cometer um suicídio espiritual. E por isso, para ti também te digo hoje, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A mensagem que Deus tem é crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A mensagem não é venha a esta igreja, a mensagem não é venha àquela igreja, a mensagem não é esta que é a religião certa ou aquela que é a religião certa, a mensagem é crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Eu quero enfatizar bem isto, porque o segredo está aqui, não é outro. Quem resolveu o problema quem resolveu o meu problema, quem resolveu o problema do pecado foi Jesus Cristo. Quem foi à cruz foi Ele. E por isso só Ele me pode resolver o problema. E eu tenho que crer nele e não em mais nada, nem em mais ninguém, se eu quiser ser salvo. E eu vejo aqui alguns de vocês, que provavelmente alguns de vocês, ainda não sabem o que é isto. Sabem que nós temos uma alma eterna. Há coisas que são temporais. O vosso corpo é temporal, mas a vossa alma é eterna. E porque o vosso corpo é temporal, e porque a vossa alma está no vosso corpo, vocês podem correr o risco de pensarem que a vossa alma também é temporal. Mas eu quero vos mostrar que a vossa alma não é temporal, a vossa alma é eterna. Por exemplo, eu estou agora aqui. Se viesse um cientista examinar a minha parte física, e decompusesse os elementos químicos que compõem o meu corpo e os anotasse num laboratório. E se imaginem que eu morria, entretanto, e ele fizesse o mesmo exame a mim, os mesmos elementos químicos que ele detectava enquanto eu estou vivo, são exatamente os mesmos quando eu estiver morto. Átomo por átomo, molécula por molécula, toda a parte material que em mim existe neste momento, existe quando eu morrer. Mas há uma diferença. Eu agora falo, certo? Eu agora penso. Mas quando eu morrer eu deixarei de falar. Eu deixarei de pensar. Eu deixarei de sentir. Isso quer dizer que eu agora, neste momento vivo, tenho alguma coisa a mais que não é material, que não é quantificável, que não pode ser escrito em laboratório. Alguma coisa que não é físico, não é material. Chamem-lhe o que quiserem. Há dias disse isto a uma colega minha. Estávamos na viagem para Lisboa, na vedeta, eu estava a evangelizar alguns colegas meus, ela estava à distância, ela estava a ouvir, e eu, no fim, virei-me para ela e disse assim, ela é uma aspirante, é uma engenheira, e eu disse assim, e tu? O que é que tu pensas acerca disto? E ela disse-me, eu não acredito em nada disso. E eu disse assim, mas tu tens uma alma. E ela queria dizer que não. E eu disse, pensava que era só físico, tudo acaba quando morrer. Eu disse, olha que não, e tu és engenheira, pensa nisto que eu te vou dizer e conta-lhe isto. E ela virou-se para mim, já não sei o que é que ela me disse. Ela disse-me isso não me lembro do termo que ela utilizou. Foi energia, não é? Eu já contei isto a alguém. Quem é que disse? É o Jorge. Obrigado, Jorge. Exatamente, ela virou-se para mim e disse assim, isso é energia. Eu disse assim, chama-lhe o que quiseres. A Bíblia chama-lhe alma. E, portanto, tu tens uma alma. E tu tens um problema, porque foste criado à imagem de Deus, foste criado à imagem e semelhança de Deus. E uma das coisas que revela que foste criado à imagem e semelhança de Deus é tu teres uma alma, é teres uma parte espiritual, porque Deus é espírito. E tu um dia vais ter que comparecer perante Deus. E Deus é santo. E tu tens pecados. Todos têm pecados. E não podes coexistir com Deus com pecados. Portanto, com pecados ficarás separado de Deus para sempre. Mas Deus ama-te, e Ele demonstrou que te ama quando Jesus Cristo foi à cruz. E Ele viveu a vida perfeita que tu não consegues viver, nem ninguém consegue viver. Uma vida sem pecado. E na cruz Ele fez a troca. Ele deu-me a sua reputação. E Ele levou o meu cadastro. Ele levou as minhas misérias para eu levar as suas virtudes. E para isso tens que crer nele. E foi isto que Paulo disse a Silas, Paulo e Silas disseram ao carcereiro que se queria suicidar. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E digo tu mesmo a ti, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ou salva. Se tu creres
dá-se esta permuta. Cristo leva as tuas misérias e tu levas as tuas virtudes. E é com as virtudes de Cristo, perfeito em tudo, que tu compareces perante Deus e Deus deixa-te entrar e podes estar no céu, porque levas os méritos e as virtudes de Cristo. Em ti mesmo estás perdido ou perdida. E eu, portanto, queria começar por aqui. Daí que este versículo diz, crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso. Nem podia ser de outra maneira. Quem crê e sabe o que significa este crer, só pode ter um gozo inefável, um gozo glorioso. É uma alegria que tem a ver com a eternidade, é uma alegria que tem a ver com o para além desta vida. Há coisas que nos dão alegrias aqui em baixo. Tens um carro novo, é uma alegria. Tens uma casa nova, é uma alegria. Tens uma mulher nova, é uma alegria. Ou um marido novo, é uma alegria. Mas isso acaba. E estas coisas enchem muita gente de muita alegria. Agora imaginai que uma pessoa ter uma coisa fantástica que não acaba. É inefável e glorioso. Pronto, baseando-nos nisto. Se o cenário da perdição é choro, e há muita gente que diz, nunca ninguém veio do outro lado para contar o que é que lá se passa. É uma mentira. Vocês vivem num mundo de mentira. Muitas mentiras estão-vos a ser comunicadas permanentemente, e uma das mentiras que as pessoas acreditam facilmente, e que é mentira, é que nunca ninguém veio do outro lado contar o que é que lá se passa. Se viesse alguém do outro lado, eu até acreditava. Estão a ser enganados, porque veio alguém do outro lado. E esse alguém tem grande credibilidade. E disse o que é que lá se passa. E falou do outro lado, e até falou do outro lado da parte da bem-aventurança, como falou do outro lado da parte da condenação. E quando falou da parte da condenação, disse que lá há choro, há pranto, há lágrimas. Sabem quem foi que veio do lado do outro lado? Jesus Cristo veio do outro lado. Quem é que disse que nunca ninguém veio do outro lado? Se o cenário da perdição é choro, pranto, lágrimas, gemidos, ranger de dentes, o cenário da salvação é o oposto. É exultação, gáudio, júbilo, prazer, gozo, regozijo, alegria no superlativo. Tu ainda não te converteste ao Senhor Jesus Cristo. Tu tens bem a noção do que estás a perder. Tens bem a noção do que podes ganhar. A Bíblia diz, visita-me com a tua salvação. Diz isto a este momento, aí no teu lugar, aí na tua cadeira, no teu banco, onde tu estás sentado. Diz isto a Deus, visita-me com a tua salvação, para que eu me alegre com a alegria do teu povo. Disse o salmista. Alegria verdadeira, alegria genuína, alegria a sério, alegria que não tolda, alegria que não diminui, alegria que não obscurece, alegria que não fenece, alegria que não perece, alegria que permanece, que é eterna. Só existe se fores salvo por Jesus Cristo. Eu podemos contar aqui muitas histórias a meu respeito da minha experiência. Porque às vezes a nossa experiência também tem o seu valor. Afinal eu ando aqui, não é? Tenho tido as minhas experiências. Aqui há uns anos atrás, já não sei há quantos, já foi há muitos. Trabalhou comigo ao pé de mim um cabo da Marinha que eu conheci. E à medida que eu fui conhecendo, chegou a uma certa altura e eu comecei-lhe a falar de Cristo. Ele chama-se Martins, era o Cabo Martins. E vim a saber da conversa que eu tive com ele, que um dia ele tinha ido ver um jogo de futebol ao estádio do Belenenses, ali no Restelo, e estava sentado numa bancada lá em cima, no topo. E não sei o que é que aconteceu, já não me lembro dos detalhes, mas ele me contou isso. E ele caiu de lá de cima. Desamparado cá em baixo, ele ia morrendo. Não morreu.
mas ficou muito danificado. E eu falei-lhe de Cristo. Eu disse, Martins, tu tens que crer em Jesus Cristo como teu Salvador. Tu já podias ter morrido, homem. Mas ainda vais a tempo, ainda te podes converter. E tivemos grandes conversas, algumas das quais já nem me lembro das conversas que eu tive com ele. Passados 13 anos de termos estas conversas, 13 anos depois de termos estas conversas, eu encontro num outro sítio e a primeira coisa que eu faço é: Martins, já te converteste ao Senhor Jesus Cristo? Estás à espera de quê? Amanhã pode ser tarde, converte quanto antes. Sabem o que é que ele disse? Ele disse-me assim, eu até escrevi: impressionante. Isto aconteceu já não sei há quantos anos já. Este segundo encontro. 13 anos depois, entretanto já passaram pelo menos para aí já 13 anos. E ele disse-me assim, impressionante. 13 anos depois, está na mesma. Ele estava impressionado por olhar para mim e dizer assim, 13 anos depois, estava a dizer que eu estava na mesma. E eu fiquei contente. Quer dizer, eu já estava contente. E ainda continuo contente, e já passaram mais 13 anos. Martins, onde é que ele andará? Que Deus o ajude. Talvez tu sejas uma espécie de Martins. Quantas vezes já ouviste? Quantas oportunidades já tiveste? Estás à espera de quê? Estás à espera de cometer suicídio espiritual? É que se tu morreres no estado em que tu estás, partes deste mundo direito ao inferno. Onde há pranto e ranger de dentes. Acabou a alegria, nem daquela que é momentânea. Acabou! Já não sei há quantos anos. Há uns anos atrás. Pai, há 13 anos. Foi mais ou menos a mesma altura. Eu fui numa missão. Estava no Comando Naval nessa altura ainda. Portanto, eu já não estou no Comando Naval desde 2006. Portanto, já no fim de 2006, portanto, seguramente para aí há 13 anos. Eu embarquei num navio da classe Vasco da Gama com o almirante comandante naval e com o chefe de Estado-Maior, etc. E embarcamos a bordo o curso de Defesa Nacional. E fomos fazer uma pequena viagem até Sesimbra, com alguns exercícios com aviões da Força Aérea e com submarino. Almoçamos fundeados na Baía de Sesimbra e depois voltamos ao fim do dia. Foi o dia inteiro nisto. Logo de manhã cedo, quando embarcamos, eu estou à entrada do navio, quando quem entra, ao pé do portaló, onde havia uma mesa no navio com os dossiês para se entregar, os folders para se entregar aos auditores de Defesa Nacional quando entrassem, com o programa, etc., do que se ia fazer. E eu, coincidentemente, por acaso estava ali, naquele momento parei ali. E estava a olhar assim para a mesa e de repente levanto os olhos e vejo uma personagem que me era familiar. Era um dos auditores do curso de Defesa Nacional. O curso de Defesa Nacional é um curso que é feito no Instituto de Defesa Nacional e que engloba transversalmente toda a sociedade. Gestores, indivíduos de topo, empresas mesmo civis, são indivíduos com algum significado no tecido da sociedade que tiram algum do seu tempo e todos os anos existe este curso. Também tem militares, normalmente oficiais de patente elevada, que também participam nesse curso. E eu levanto os meus olhos, olho para ela, porque era uma ela, e não queria acreditar. E ela era uma ex-colega minha do liceu.
em São João da Madeira. Falei com ela tantas vezes de Cristo quando eu me converti. Quando no fim do liceu eu converto-me, evangelizo todos os meus colegas, ela era uma delas, e ela era uma das mais opositoras ao Evangelho. Ela, nunca mais me esqueço, ela gostava muito de um filósofo ateu, que agora não me lembro, agora varreu-se-me, o Nietzsche, e havia um outro. Ela gostava muito do Nietzsche e de outros assim, todos indivíduos com... E outra coisa, e era anarquista. Naquele meu tempo, eu converti-me em 1975, no verão quente de 1975. As ideias políticas, etc., fervilhavam na cabeça de muita gente. Então, uns tinham virado comunistas, outros socialistas, outros direitistas, outros para a esquerda, outros para a direita. E no meio daquela panóplia toda, ela era anarquista. Não sei se estão a ver. Uns eram de extrema esquerda, outros eram mais para qualquer lado. E ela era anarquista, quer dizer, ela estava fora daquele sistema todo, era mesmo assim, é mesmo para arrasar. E com aquelas ideias, vinham ideias associadas aos mentores da ideia, Deus não, Deus nada, parte espiritual nada. Grandes combates que eu tive com ela. Passados estes anos todos, já não sei quantos anos tinham passado, mas seguramente 20 e tal anos, eu vejo-a ali, ela reconhece-me, eu reconheço a ela, e aquilo, vou-vos dizer uma coisa, a viagem toda foi nós os dois a conversar. Eu nem sei se vi alguma coisa do que quer que seja que estivesse a passar. Fomos para a Câmara de Oficiais, e na Câmara de Oficiais sentamos-nos. Acho que de vez em quando a gente também se levantou para ir lá fora ver o que é que estava a passar, os aviões a passar e não sei o quê, mas foi sempre a falar, sempre a falar, sempre a falar, sempre a falar. E mais uma vez eu falei-lhe de Cristo. Eu escrevi as palavras aqui, que ela me transmitiu depois de ter regressado ao Norte. Ela é advogada, ela escreveu-me um mail, e nesse mail disse assim: sem a tua prontidão, apresso-me a agradecer e a registar eletronicamente, portanto por mail, quanto me agradou o nosso encontro. A par disso, ainda registro com admiração a firmeza e consistência das tuas convicções religiosas, o que nos tempos que correm é um feito. E eu dei graças a Deus. É bom. Eu não sei quais são as ideias, não falei nada de política com ela, não sei que ideias é que ela terá ou deixou de ter, não faço a mínima ideia. E agora já não me lembro o que é que ela fazia. Eu tinha que ir recuperar o mail. Mas ela tinha uma posição importante lá no Porto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Ela percebe claramente que aquilo que eu dizia então, continuo a dizer agora, e não há vacilação. Se tu crês no Senhor Jesus Cristo, não é coisa pequena. Não é coisa de curta duração. É para sempre. Para sempre e sempre. E não tens que estar à espera do céu para que as coisas aconteçam. Já estás a gozar e a usufruir e a desfrutar aqui na terra. A vantagem da conversão, portanto, não é só para a eternidade. É já aqui e agora. O Salmo 4, versículo 7 diz assim: puseste alegria no meu coração, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Ou seja, tu puseste alegria no meu coração mais do que todas as coisas que nos dão alegria aqui nesta vida. Eu quero que tu percebas isto, talvez tu nunca tenhas percebido, que a alegria que Deus nos dá é uma alegria bem superior a qualquer tipo de alegria que possas escolher aqui neste mundo. No dizer do salmista, repito, mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o seu vinho. Ou seja, mais do que no tempo em que foi o máximo de alegria que eu tive. Estás a ver qualquer tipo de alegria que já tiveste? É mais do que isso. Não te deixes enganar. O grande sábio Jó um dia escreveu
no livro que tem o seu nome. O júbilo dos ímpios é breve. Ouçam bem. O júbilo dos ímpios é breve. E a alegria apenas de um momento. Tenho visto tanta gente aí a dar saltos e pulos. Por as mais diversas circunstâncias. Mas é tão breve aquela alegria. Tão curta. Conhecem aquele ditado popular, não conhecem? Oh Manel, de onde é que vais? Vou para a festa. Oh Manel, de onde é que tu vens? Venho da festa. E eu estava para dizer há bocado, depois escapou-me, está ali o Manel. Agora o Manel, lembra-me do Manel. O Manel está ali atrás, lembrei-me dele. Ele pode confirmar aquilo que eu vou dizer agora. A propósito da alegria. E da alegria que o Senhor pôs na minha alma. Um dia ele terá comentado qualquer coisa assim do género, eu posso não ser preciso exatamente com as palavras que ele disse, mas ele disse assim, o Carlos está sempre alegre, de tal maneira que qualquer dia ele há de dizer ao telefone a alguém assim, olha, não sei quem morreu, com um sorriso nos lábios. Verdade ou mentira? Ele está ali e pode confirmar. Quer dizer, como quem diz, aquele indivíduo, até se tiver que dar assim uma notícia, não sei quem, vai ser ali alegremente, ele vai dar a notícia. Isto não é fantasia. Isto é realidade. Tenho um colega meu, que é cabo, que está lá na Marinha, e ainda esta semana ele ouviu dizer que eu me ia embora. E ele disse, Sr. Comandante vai-se embora até o fim do ano, não é? E eu também vou. Eu vou quando o Sr. Comandante for. Eu vou assim, calma, Cabo Costa. Eu ainda não vou este ano. Portanto, podes continuar. Este indivíduo, estou à vontade para dizer, se ele tivesse aqui, ele não se importaria que eu dissesse. Passou por angústias tão grandes, por depressões tão profundas, que um dia vieram dizer que ele se ia suicidar, estava com ideias de suicídio. Quando me disseram isto, eu não hesitei. Estava quase na hora de me vir embora para apanhar o meu transporte e eu desci as escadas, fui à procura dele. E não descansei enquanto não o encontrei. E quando o encontrei, foi mesmo na parada que o apanhei, ele deve ter ficado parvo a olhar para mim. Eu disse, disseram que se passa isto consigo. Eu tenho uma boa notícia para si. E falei-lhe do Evangelho, falei-lhe desta alegria, falei-lhe do Senhor Jesus Cristo. E sabem de uma coisa? Aquele homem ainda não se suicidou. Espero que nunca se suicide. E ele passou a ter uma consideração por mim que vocês não fazem a mínima ideia. Daí que ele dá a dizer que só vai quando eu for. Quando eu for, ele também vai. Mas enquanto eu não for, ele está lá. E ele disse-me assim, agora, esta semana, ele disse, o Sr. Comandante, eu não posso esquecer as suas palavras no funeral do seu pai. Eu não posso esquecer como é que, e certamente que a perda do seu pai não foi inferior ao sentimento que eu tive pela perda do meu pai. E como é que você estava naquele funeral? A sua atitude, a sua... Percebem? Nem a morte tolda esta alegria. Dos resgatados do Senhor diz a Bíblia que a alegria, que alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão e deles fugirão a tristeza e o gemido. Foi Isaías que disse estas palavras, no capítulo 35 e versículo 10. E há um grande evangelista na Bíblia, que acerca dele lemos assim, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava religião? A igreja A, ou a igreja B, ou a igreja C ou D, lhes pregava a Cristo. Notem o que lemos a seguir. E havia grande alegria naquela cidade. A pregação de Cristo é o que traz alegria. E traz alegria que não é pequena, que é grande alegria. Quando Zaqueu, uma personagem conhecida nos Evangelhos, se converteu,
lemos que recebeu Jesus com júbilo. E sabem o que é que a Bíblia diz acerca dos crentes? Dos que creem, como Zaqueu creu? Diz que a alegria dos crentes, e é Isaías que diz isto, é regozijo sobre regozijo. Regozijo sobre regozijo. Este é o plano que Deus tem para o seu povo. A Bíblia diz que há uma coisa que ameaça esta alegria. Só há uma coisa que pode ameaçar esta alegria, mesmo no crente. Atenção a isto. É o pecado. Em Hebreus, no capítulo 1, quando o escritor da carta aos Hebreus fala acerca do Senhor Jesus Cristo, e que palavras ele diz acerca dele neste capítulo 1. Eu gosto tanto daquela descrição que ele faz do Senhor Jesus Cristo. Diz ele que, acerca do Senhor, aborreceste a iniquidade. Pecado, entenda-se. Aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria. Porquê? Porque aborreceste o pecado. E quando aborrecemos o pecado, nós somos ungidos com esta alegria. O pecado ameaça. O pecado é a única coisa que ameaça a alegria. Portanto, pecado e alegria são incompatíveis. E a minha pergunta é, como é que estás tu em relação ao pecado? E atenção que o pecado afigura-se de diversas formas. Talvez algum de vocês estivesse a pensar assim, então diz lá que pecado. São muitos. Tu é que sabes. Tu é que tens que ver na tua vida. Aliás, tu na tua vida tens que fazer assim, calma lá. Eu sou crente ou não sou crente? Eu já creio mesmo no Senhor Jesus Cristo como Salvador? Já. Então, se já és crente, porquê é que tu não estás alegre? É porque há pecado. Não há outra hipótese. Olha, pode ser o mais básico. Pecado de incredulidade. Isto agora levava-nos aqui a uma grande conversa, que eu não vou ter. E o Senhor um dia virou-se para os discípulos e disse assim, estais a dormir de tristeza. Eu acho que alguns andam a dormir de tristeza. A minha pergunta é, será que estamos a dormir de tristeza como os discípulos no Monte das Oliveiras? A igreja, quando dorme, precisa de um despertamento. E quando digo a igreja, os crentes. E a igreja está triste quando dorme. Há um versículo do salmista que eu gosto muito que diz assim, não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti. É tempo de orar. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Há duas coisas aqui que estava pano para mangas. É voltar a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Vocês não andem por força nem por obrigação. Se algum de vocês não sente voluntariedade nem voluntarismo para avançar, para romper, para viver a vida cristã, é motivo para reflexão. A alegria é o remédio que todos precisam, mesmo os crentes. O coração alegre serve de bom remédio, já dizia o sábio Salomão no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio. O crente que perde a alegria, perde a força. Nós falamos disto no estudo bíblico há dias.
Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Disse Neemias, como vocês sabem. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós vimos no estudo bíblico, os que cá estavam e que acompanharam sabem, que o apóstolo Paulo fala e ele ora para que os crentes sejam fortalecidos em toda a fortaleza. O que é que adianta ter uma parte da fortaleza forte e ter uma parte fraca? O que é que interessa ter uma fortaleza que tem uma frente fantástica, intransponível, e depois ter uma retaguarda vulnerável, em que o inimigo facilmente pode entrar por ela? Portanto, nós precisamos de força que a alegria dá para muita coisa. A alegria de ser a nossa força. Força para quê? Para enfrentar problemas e dificuldades. Todos nós, as dificuldades e os problemas batem-nos à porta, de uma maneira ou de outra. E vou citar alguns exemplos. Vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo. Esta igreja é uma igreja forte, a igreja de Tessalónica. Sofreram muito. Sabem que estes crentes foram altamente perseguidos, foram altamente atribulados, mas receberam a tribulação com gozo. Tu podes ter tribulação com gozo. Tu podes estar a sofrer com gozo. Tu podes ter problemas com gozo. Agora imagina, se tu tens os problemas e além dos problemas tens tristeza. Como é que tu ficas? A maravilha da vida cristã é que Ele pode dar alegria nos problemas e nas dificuldades, por mais agrestes que eles sejam. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações, disse Paulo aos Coríntios. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo. Transbordante. Aqui está para fora. Bem-aventurados sereis, disse o Senhor, quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mau por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai. É possível ou não é? Ter júbilo, gáudio, no meio das dificuldades. E apesar das dificuldades. Querem um exemplo disto acontecer? Que o Senhor disse? Retiraram-se, pois, os discípulos da presença do conselho, Pedro, Tiago e João, ou neste caso Pedro e João. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor Jesus. Regozijando-se num tribunal, presos, perseguidos, maltratados, regozijando-se. Força para evangelizar. Nós precisamos de força para evangelizar. A Bíblia diz, mas em nada tenho a minha vida proporciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Com alegria para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. É demolidor evangelizar com alegria. Uma vez eu estava numa ação evangelística na rua e já não me lembro dos contornos, sei que houve um comentário qualquer do género, que nós quando evangelizamos é tão diferente de testemunhas de Jeová, andarem aí com os livrinhos e com não sei o quê, agora têm umas banquinhas, e nem falam, são mudos. Ou como os Mormons, ou como sei lá, quem quer que seja. Nós quando falamos, vibramos, temos alguma coisa para dizer, não estamos ali a vender banha da cobra. Regozijando-se de terem sido julgados dignos para ser afronta pelo nome do Senhor Jesus, todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Força para contagiar os outros. A alegria dá-nos força para contagiar os outros. Muito mais nos alegramos pela alegria de Tito
E ele já estava contente, porque o apóstolo Paulo disse, regozijai-vos, outra vez digo regozijai-vos. E vemos este apóstolo, um apóstolo em que a alegria estava no seu rosto, apesar das dificuldades, apesar da prisão, apesar de todas aquelas circunstâncias, e ele diz isto, notem bem, como é que é possível? Muito mais nos alegramos. Ele já estava tão contente. Ele diz, mas ainda me alegrei muito mais. Diz ele, pela alegria de Tito. A alegria de Tito era uma força tão grande que contagiou Paulo. A nossa alegria deve contagiar os outros. Força, é uma força tremenda. E Paulo disse, sabe o que ele disse quando escreveu aos Coríntios? A minha alegria é a de todos vós. A minha alegria é a de todos vós. Ou seja, a alegria dele contagiou todos aqueles crentes. Força para orar. Fazendo sempre com alegria oração por vós e em todas as minhas súplicas. Nós precisamos tanto de orar. De onde é que nos vem a força desta alegria? E para dar, para sermos generosos nas nossas ofertas, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Olha, eu olhar para os vossos rostos, acho que devo parar aqui. Mas não vou mesmo continuar, a sério, tenho mais coisas para dar. Nomeadamente, eu ia-vos dizer o que é que fomenta esta alegria. E há coisas que fomentam esta alegria. O Senhor ser tudo para mim, não tenho tempo a falar. A oração é o cíclico. A alegria dá força para orar e a oração fomenta a alegria. A comunhão. Espero ter convosco e falar de boca a boca para que o nosso gozo seja cumprido. Eu quero ter convosco para que o nosso gozo estarmos juntos. É tão bom estarmos juntos esta manhã. Como é que vocês estariam se não estivessem aqui? Pelo menos tem oportunidade, alguns, de crer para ter esta alegria. E outros, talvez de acordar. Se porventura dormem. E outros, para que muito mais alegria ainda tenham, para além da que já tinham. Prezados irmãos, termino com as palavras de Paulo a Timóteo. É grande ganho, de facto são minhas palavras. É grande ganho, diz ele, e eu, de facto, Paulo, tens razão. É piedade com contentamento. Que o Senhor nos abençoe.